Bem, vamos lá agora para a questão da qualidade no sistema da instituição, tá ok? É, a qualidade e o sistema da instituição necessita de três pontos que são requisitos básicos, tá certo? De extrema importância para enfatizar tudo aquilo que eu falei para vocês, de renovação, de qualidade contínua, de como é que eu digo, de vantagens, tá certo? De satisfação do cliente, tá certo? O primeiro deles é a entrada. Por que a entrada? A entrada enfatiza em saber do cliente. O cliente você vai saber as informações dele, se ele tem alergia, se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, se ele tem algum problema de saúde, se ele está com pressa, se ele está ali com tempo disponível para ficar ali na instituição, se precisar ter correria, se aquele exame que ele quer fazer é de urgência, se tem prazo para ele entrega, ou se pode só entregar com prazo que a instituição oferece para ele, ou ele quer antecipado, ele tem problema, não tem problema se for um pouco depois, entendeu? Se ele toma algum tipo de medicação, se tem algum problema, se o exame dele tiver contraste, aí eu vou dizer para ele, se o exame tem contraste, você tem alguma coisa contra isso, porque se ele tiver, você já pode trazer um preparo psicológico para ele, tá certo? E isso com o preparo, tá certo? Da, da, do funcionário da recepção, tá certo? Para ele saber o que falar e não lhe falar o que ele acha que está sendo certo para depois ter contradição com o resto do pessoal que estiver fazendo o procedimento, tá certo? E também para o paciente não ir pensando que é uma coisa e ser totalmente outra coisa, tá certo? Então, tudo isso enfatiza na questão da entrada também, tá bom? E o processo é uma segundo ponto que o sistema necessita ter para a questão de qualidade. O processo é enfatizado na parte que o paciente ele passa da recepção para a área de amnésia, entendeu? Aí na amnésia a gente vai fazer aquelas perguntinhas básicas ao paciente. A forma que você abordar o paciente deve ser de uma fácil compreensão do paciente, fácil entendimento, não de forma rude também, né? Que tem pessoas que, mais que seja da normalidade dela, mas falar de uma forma mais rude, de uma forma mais direta, para alguns pacientes pode dizer que você esteja em um mau dia, entendeu? Pode ser um paciente que você está com mau humor. Então isso às vezes interfere até na instituição, porque depois vai dizer, eu mesmo não voltar a fazer aquele negócio de pergunta com aquela mulher, me perguntando tanta coisa, e quando vai ver tá lá toda grossa, toda rude, para estar TPM, entendeu? Ou então se for um rapaz, eu mesmo não, aquele rapaz, sei lá, parece que levou fora, e a mulher tá lá todo grosso, todo sem paciência, me perguntando as coisas de uma forma tão ignorante, entendeu? Mas que a pessoa não esteja fazendo isso, mas ele é uma forma direta, é uma forma mais rude, mais grossa de falar, então isso acaba interferindo também no paciente, tá certo? Então já enfatiza a questão desse processo. Até conduzi-lo ele a parte do quartinho, se na instituição tiver o quartinho que faz a troca do das vestes, né? Que tira a roupa e bota um tipo de avental. Ou então um lugar que tem um armário para colocar todos que é de metal, celular, carteira, cartão, moeda, tudo isso na instituição. A forma de você conduzir até ali, ou mandar ele esperar até a hora que estiver disponível, tá certo? Para fazer o procedimento, explicar para ele o porquê dessa necessidade de colocar todos ali, todos os itens naquela gaveta ou naquela trocar roupa para aquele método de exame, tá certo? Então toda essa atenção que a gente tem com o paciente ainda enfatiza no processo e é uma qualidade muito eficiente, tá certo? 5 minutinhos a mais ali ou a menos, dependendo do paciente, é uma questão que vai ser para o resto da vida do paciente e para a empresa, ok? Além de como colocar o paciente na maca, tá certo? Eu já vi, gente, é, dois métodos de técnico e tecnólogo que estava fazendo um procedimento e o paciente, depois que ele voltou, ele enfatizar que queria fazer com o mesmo que fez com ele na vez anterior e lembrava do nome. Qual foi a diferença? Assim que uma técnica de enfermagem e o enfermeira colocou
o paciente na maca, fez todo o paciente, colocou ele na máquina, na ressonância magnética, tá bom? Colocou lá na máquina, fez a instalação da bobina, falou para ele que ia ter um negócio de contraste e saiu. O técnico, ele chegou e falou com o paciente através do microfone. Falou com o paciente, se apresentou, deu um bom dia, boa noite, falou sobre o procedimento, que ia fazer o procedimento e aí fez o exame. Realizou tudo certinho, no tempo certinho. E aí depois ele foi, ligou para a técnica foi, retirou o paciente da máquina e o paciente saiu, foi, trocou e foi para casa. O outro, assim que o paciente estava sendo, a enfermeira e a técnica foi colocar o paciente na máquina, ele foi até lá o paciente, tá certo? Falou com o paciente pelo nome dele, tá bom? Aí o paciente respondeu, ele pegou, se apresentou. Olá, meu nome é tal, 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 vou fazer seu exame, tá certo? Seu exame vai demorar tanto tempo, se você não se mexer, mas se você se mexer, a gente vai ter que cancelar e repetir novamente. Tem um sistema de pera aí na sua mão, que é um sinalizador. Se você sentir alguma coisa, você pode apertar essa pera, que eu estarei lá ali observando o tempo todo, falando com você. Tem um vidrozinho ali que vocês podem ver que vai estar diretamente de vocês com a gente, tá certo? Eu vou estar visualizando a todo tempo. Se você tiver algum problema, que a gente vai ver, vai para lá, vai vir atender. Então, esse entrosamento que ele tem com o paciente, perguntou o nome, confirmou, fez uma brincadeira com ele relacionada ao final de semana, como é que estava. O paciente ficou mais tranquilo em relação ao exame. E aí ele voltou, falou novamente com ele pelo microfone, perguntou se está conseguindo ouvir, se estava bom, estava de boa, é, se para ele não se assustar com o barulho que vai fazer, que era normal, que era aquele um método da máquina, tal. Preparou todo o paciente pelo tempo e falou: tanto tempo, vou começar a partir de agora. E fez o exame. Quando terminou o exame, ele avisou o paciente, ligou, foi lá e ligou para uma técnica de enfermagem e a técnica foi lá e retirou. E teve vezes que a técnica não estava lá, ele mesmo foi lá também e retirou. Então, a forma de atendimento dos dois foi totalmente diferenciada. Depois a gente foi procurar o feedback do paciente. Do primeiro, ele achou que era simplesmente do próprio aparelho, aquela voz. Era uma voz programada, tá certo? Que a própria o aparelho, assim que o paciente era colocado, ela falava sozinho, entendeu? E o outro não, percebia que foi um atendimento pessoal, que foi bem mais direto para ele, entrosado, ganhou uma confiança melhor e por isso que ele também quis voltar e voltou querendo fazer com aquele paciente. Qual a diferença entre os dois? A qualidade do atendimento. Então, isso é uma questão que as empresas querem um administrador naquele setor que visam também essa qualidade e está envolvido aonde? No processo da realização do exame, tá certo? Se a recepção tiver qualidade, se na amnésia tiver qualidade e no resto do processo da eficácia na realização do exame não tiver também qualidade, os outros podem ir tudo a água abaixo, tá certo? A qualidade tem que ser desde o momento que o paciente entra até o momento que o paciente sai da instituição, ok? Então, ele saiu do aparelho, voltando para o de processo, tá bom? Aí o paciente sai do aparelho, ele volta para pegar todo o as roupas ou os seus pertences, não é isso? Então também tem que ter um acompanhamento com ele naquele setor. E não dizer para ele que precisa ter pressa, que precisa daquele quarto vazio, daquela gaveta para o próximo paciente. Mas que você queira isso, mas tem que deixar o paciente o tempo dele, conversar com ele um pouco mais, ver como é que ele está, perguntar se ele está se sentindo bem, se for contraste. Quem sabe, né, pode ter aquela crise alérgica tardia. Então, tem que conversar com o paciente, ver como o paciente está, se ele está mais tranquilo comparado à realização do exame, tá ok? Então, com isso, quando ele sair da instituição, ali vai ter um outro prazo, que é a saída, não do paciente somente, tá ok? Mas também da realização da entrega dos exames. Por quê? Se você enfatizar na recepção, que hoje, vamos dizer, hoje é 12, e o paciente necessita do exame até dia 16, os responsáveis por fazer a aquisição da imagem e o médico imaginologista da instituição assinar e ter tudo tranquilo lá para
a liberação para quando ele voltar no dia 16 ele conseguir pegar o seu material, entendeu? Então tudo isso vai enfatizar na saída, porque é o prazo daquele paciente. E não quando ele chegar lá ainda pedir para aguardar, porque ainda vai ver se foi assinado, vai ver se vai ser realizado a assinatura, ver se pode assinar, ou chegar para ele dizer que hoje não vai poder entregar só a partir do dia 18, sendo que ele pediu para fazer até dia 16, entendeu? Então, aí não vai ver um erro foi porque não sinalizou no sistema, ou então porque o médico não se atentou também. Então, isso é uma questão que todos os profissionais envolvidos na instituição necessitam ter. É uma qualidade muito eficaz, muito eficiente. E o administrador do setor radiológico, ele vai precisar enfatizar e visualizar tudo isso. Que o seu setor de administração, o seu setor administrativo, que é a radiologia, a radiografia, não é só aquilo quando o paciente chega ali para fazer a aquisição da imagem e acabou. Não. É todo paciente que tem um requisito importante de imagem, que deu entrada na instituição, até a finalização dele vir pegar o resultado. Ou seja, nesse momento, até o médico imaginologista, que a maioria não gosta ou acha que é errada essa questão, mas até o médico imaginologista, ele vai ser é, responsável e vai ser submisso hierarquicamente, tá certo? O administrador daquele setor, porque naquela questão ele é só um profissional e não é o responsável por aquela instituição, tá certo? Ele é responsável por liberação, assinar e redigir o laudo, tá certo? E leitura das imagens. Ele que vai dizer se aquela imagem está boa, se precisa repetir, se precisa fotografar, se faltou algo ali, ou se está correto, se consegue fazer a assinatura da patologia, se consegue enfatizar tudo certinho, ok? Ele é responsável por isso. Mas o que envolve toda a questão da imaginologia, quem é o administrador radiológico da unidade, que é o responsável, ok? Então, por isso, toda essa questão envolve. Às vezes, se o paciente chega lá, chega na instituição que ela aborda radiologia convencional, densitometria óssea, tomografia, ressonância magnética e medicina nuclear. Se você quiser que a recepção fale um protocolo ou fale um tipo de informação para cada setor, vai ter que treinar a recepção para isso, para informar para o paciente. Quando ele dizer que eu vou fazer radiologia, é um tipo de informação. Quando ele vai dizer que é medicina nuclear, vai ser outro tipo de informação. E com isso, você pode trazer toda essa questão. Se ele vai fazer o laboratório ali, é para imagem e também para laboratório, só coleta de sangue. Aí, se o paciente estiver e dizer que vai fazer só uma coleta de sangue, então a recepção sabe que não vai ter nenhum protocolo de imagem, vai seguir por outro tipo de protocolo, para o protocolo que for designado para eles na questão de laboratório, na questão de análises clínicas, ok? Então, isso vai ser uma ênfase e uma diferença que o administrador, tá certo, do setor radiológico, ele vai ter total autoridade, total como é que eu faço? Total benefício em realizar esse tipo de procedimento. O que alguns não fazem, porque alguns só enfatizam na questão da realização do exame e esquecem de todo o outro setor da instituição. Ok? Além disso, um quarto ponto que está tendo no sistema, que algumas pessoas começaram a utilizar, é conhecido como feedback. Por quê? O feedback funciona com o maior sinalização, tá certo? Da questão da qualidade. Por quê? Porque quando você liga o paciente e pergunta para ele o que ele achou, o que tem em relação da instituição, ele vai te dizer os pontos positivos que ele achou da forma do protocolo, do que teve, de todo o procedimento desde que ele recebeu, até a anamnese, até a realização do exame, até a hora que ele saiu, da entrega, ele vai te dizer tudo isso, tá ok? Vai dizer ponto negativo de algum local específico do exame, algum método específico que ele viu. Ele pode dizer positivo de tudo e negativo do tempo que ficou esperando para fazer o procedimento, tá ok? A maioria vai ser isso, mas se tinha muita gente antes dele, vai ser uma coisa que realmente
a gente vai tentar melhorar aquela questão do tempo, ou para que o tempo passe sem que ele note, ok? Porque tem gente que pode ir lá ficar de boa com o tempo passou que ele nem viu, aí vai dizer, poxa, foi rápido. Aí depois que ele realiza todo o exame, que ele for sair, ele fala, pô, já é tal hora, eu nem percebi. Então, essas questões que às vezes o pessoal começa a modificar a forma de percepção do tempo também, é um feedback que você vai, é uma coisa que você vai fazer devido a esse feedback de ponto negativo que o paciente lhe disse que foi a espera. Ou o tipo de pergunta, que na pergunta faltou tal coisa, ou tinha coisa demais, então você vai explicar, vai dizer, vai ver se realmente é necessário deixar aquela pergunta ou se precisa acrescentar mais coisas, que seja aquela pergunta, mas que não seja daquele jeito direto, entendeu? Então, isso são um feedback que vai ser positivo e negativo que vai melhorar a sua qualidade na instituição. Além de algumas sugestões, né, que alguns pacientes podem ver ali e vai dizer para vocês, não, eu acho que pode ter sugestão na questão do armário, deixar a chave fixa em tal coisa, ou então o armário ser de tranca, não só ser de virar o negócio, a fechadura, entendeu? Ou a forma de cobertor, porque a sala é fria, e botar coberta em cima do paciente. Então, tudo isso é sua sugestão que o paciente, tendo a confiança e verificando como vai ser a instituição, ele vai querer que a instituição realize e vai querer voltar também para ver se aquelas sugestões dele ou se os feedbacks que ele deu, sendo positivo ou negativo, ainda estão ou se foi melhorado. Ok?